Olá! Vamos falar sobre uma daquelas perguntas que todo mundo já se fez um dia. Será que a inteligência é algo que vem de fábrica, que não muda? Ou será que dá pra gente, de alguma forma, aumentar a nossa? Olha, essa é uma dúvida que persegue a humanidade há muito, muito tempo. Só que agora, com os avanços incríveis em áreas como a bioquímica e a neurofisiologia, a gente está começando a ter umas respostas bem mais concretas. Então, vamos ver o que a ciência diz sobre isso. Bom, para não fazer suspense, a resposta curta é sim. Aparentemente, a inteligência pode ser aumentada. Mas, claro, a história é um pouco mais complexa. Nosso entendimento sobre a mente ainda está engatinhando. Mas uma coisa já dá para cravar. Inteligência não é uma coisa só, única e imutável. E aí a gente chega no centro do debate, no X da questão, né? O que é que pesa mais? A genética que a gente herda dos nossos pais ou os estímulos que o ambiente dá pra gente? É aqui que o papo começa a ficar interessante de verdade. A maioria dos especialistas hoje concorda com o seguinte: a nossa herança genética define algo entre 30% e 50% do nosso, digamos, teto intelectual. Mas para pensar no que isso significa. Sobra uma fatia enorme, de 50% a 70%, que está totalmente aberta para ser influenciada pelo ambiente e pelos estímulos. Pensa nisso como se fosse um jogo de futebol. Os nossos genes desenham o campo, definem o tamanho do gol e escrevem as regras da partida. Agora, quem de fato joga, quem corre, quem treina e quem marca o gol são os estímulos do ambiente, especialmente nos primeiros anos de vida. É isso que vai definir o resultado do jogo. E para a gente entender na prática o poder desse ambiente, tem um experimento que é um clássico. A gente precisa voltar lá para os anos 60 para uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em Berkeley. O que um cara chamado Mark Rosenzweig descobriu com alguns ratos simplesmente mudou a nossa forma de enxergar o cérebro. A ideia foi de uma simplicidade genial. Eles pegaram um grupo de ratos e colocaram em um ambiente com comida e água à vontade. Mas só, um ambiente pobre, sem nada para fazer. Já o outro grupo foi para uma espécie de playground. A gaiola tinha comida o suficiente, claro, mas era cheia de brinquedos como labirintos, escadas, rodinhas, um paraíso de estímulos. Eram dois mundos opostos. E o mais impressionante é que isso durou apenas 8 dias. É um tempo muito curto. Depois desse período, os cérebros de todos os ratos, dos dois grupos, foram analisados cientificamente para ver se existia alguma diferença física entre eles. Então vamos aos resultados, que foram, segundo a fonte, incrivelmente esclarecedores. O que eles descobriram foi a prova física, que dá para medir do impacto que o ambiente tem no nosso cérebro. Se liga nesse número. O córtex cerebral dos ratos que viveram num ambiente cheio de estímulos era, em média, 4% mais pesado que dos ratos que ficaram num ambiente sem graça. É isso mesmo que parece. O cérebro deles literalmente cresceu, ganhou mais massa. E não foi só uma questão de peso, não. As outras diferenças eram gritantes. O grupo do playground era muito mais ativo e bem mais esperto na hora de resolver os desafios. E o mais fascinante de tudo é que o crescimento do cérebro não foi aleatório. Aconteceu principalmente nas áreas ligadas à percepção visual, que era exatamente a mais estimulada pelos brinquedos. Ok, legal. O cérebro de ratos pode crescer com estímulos. Mas e nós? Como é que essa descoberta se aplica à inteligência humana? Bom, é aqui que a gente conecta os pontos. E aqui está a conclusão direta da fonte. As evidências científicas são muito claras. A inteligência humana pode sim ser aumentada. E o ponto crucial, o detalhe mais importante, é que isso acontece com muito mais força nos primeiros anos de vida. Um período que é simplesmente decisivo para esse desenvolvimento. Então, para a gente amarrar tudo que foi visto aqui. Primeiro, inteligência não é uma coisa só. Ela tem várias facetas. Segundo, partes diferentes da inteligência respondem a estímulos diferentes. Terceiro, a infância é uma janela de oportunidade fundamental. E, talvez o mais importante, o ambiente em que a gente vive não é só uma ideia abstrata. Ele esculpe o nosso cérebro de um jeito físico, que dá para medir. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Se aquele experimento com os ratos mostrou, preto no branco, que um ambiente rico em estímulos faz o cérebro crescer e funcionar melhor, a grande questão que fica é: o que a gente está fazendo para enriquecer os nossos próprios ambientes e os das futuras gerações? A ciência está mostrando que o potencial está todo lá, só esperando para ser desbloqueado.